quando se fala em crescimento de mercado de ônibus, logo vem a primeira impressão e informação de crescimento das atividades de encarroçadoras e também de montadoras de veículos. Mas não é só isso, há toda uma cadeia produtiva por trás do setor de ônibus, inclusive de peças, autopeças e também equipamentos e componentes. Um exemplo disso são os aparelhos de ar-condicionado. Nosso contato no canal do ônibus é com o Heraldo Mello, ele é o supervisor de vendas da Thermo King. Como que o mercado hoje de ar-condicionado se encontra mediante aí a questão do Euro 5 e quais são as perspectivas para os próximos anos? Bom dia, Adamo. Prazer ter você aqui no nosso stand. Bom, a Thermo King, como você bem disse, ela vem também a reboque desse movimento todo que existe no mercado. E nós tivemos no ano passado um forte crescimento em função dessa mudança da tecnologia e até esse crescimento ele se expandiu até no primeiro trimestre de 2012 e em seguida teve um desaquecimento do mercado. Nós sentimos isso bastante, mas agora a gente já sente uma normalização do mercado, os negócios já estão voltando, já existe financiamento, então os empresários estão voltando e a gente sente que até o final do ano deve voltar à normalidade dos negócios, tá? O setor de ar-condicionado também ele revela uma questão interessante, a qualificação dos serviços de ônibus, principalmente urbanos, né, Heraldo? Exatamente. O passageiro de urbano hoje, ele é muito penalizado no serviço de transporte com a questão do conforto térmico, né? Então o passageiro ele pega os ônibus nos horários de pico, no verão, e nos ônibus que não tem ar-condicionado, o conforto térmico é das piores qualidades, né? Inclusive pode até ter problema de saúde, uma pessoa idosa pode vir a ter algum problema sério de saúde, dependendo da temperatura que está dentro do carro, né? Então a gente da Thermo King, a gente trabalha nesse aspecto, nessa questão de trazer o conforto térmico para o passageiro de ônibus, com o intuito também desse passageiro deixar o transporte individual e começar a pegar o transporte coletivo. Isso que vai trazer um benefício para as cidades em termos de meio ambiente, essa coisa toda. O ar-condicionado, ele traz um conforto térmico excepcional para o passageiro, né? Ele provê uma troca térmica, uma troca de calor entre o passageiro e o sistema, e o conforto físico do passageiro é sensível, entendeu? Então é isso que a gente trabalha. O senhor falou sobre tirar pessoas dos carros de passeio. Hoje as cidades enfrentam grandes problemas de congestionamento e de saúde pública, já que também há a questão da poluição. E quando a gente fala de investimentos em mobilidade urbana, logo a palavra de ordem são os BRTs ou os BRS, né? A Thermo King, ela apresenta agora uma solução específica para os veículos de BRT, é isso? Sim, a Thermo King está trazendo uma novidade no mercado para ajudar no desenvolvimento desse sistema de BRT, tá certo? E o nosso aparelho, o LRT Street 2, ele vem com uma inovação técnica inédita, né? Que são os compressores de parafuso, né? E também o nosso equipamento é o único do mercado que tem um condensador, e 2 evaporadores que provém fluxo de ar constante nos dois salões do carro, né? Então isso é inédito, ninguém tem no mercado, a Thermo King vem com essa novidade e os testes que a gente tem feito nos aparelhos que estão rodando já no Brasil, eu posso citar aqui Rio de Janeiro, Porto Alegre, os testes termodinâmicos que a gente tem feito tem se mostrado que o aparelho é de ótima qualidade. Então a gente está apostando muito nesse produto e apostando nesse mercado de BRT no Brasil, que nos próximos 4 anos aí deve ter um exponencial de crescimento importante, né? Então a gente está apostando nisso daí. Agora o senhor falou compressor com parafuso, é isso, né? Qual é a diferença dele na prática? Quais são as vantagens dele? O compressor de parafuso, ele tem um sistema o sistema de parafuso, então o fluxo de empuxo do gás refrigerante é contínuo. Então ele não sofre vibrações e provê uma constante fluxo de gás refrigerante para o sistema. Isso daí
você melhora a eficiência total do sistema, a economia de combustível e principalmente essa questão de a vibração de todo o conjunto, né? Isso daí traz um benefício enorme para o sistema. Tá? Por exemplo, é menos barulho. Muito menos barulho, tá? Uma operação mais leve, uma operação mais plena, mais tranquila, tá? A Thermo King, ela então tem crescido nessa questão do mercado de ônibus urbano, mas ainda os ônibus rodoviários são a maioria em relação a ônibus com ar-condicionado, né? Sim, hoje são a maioria, quase 70% do mercado hoje de ônibus com ar-condicionado são de rodoviários, né? Certo. Tendência que pode reverter, o urbano pode cada vez mais oferecer esse equipamento? Sim, dentro da que a gente estava conversando de proporcionar o melhor conforto para o passageiro e as cidades com esse crescimento, os congestionamentos, então os órgãos públicos vão ter que investir mais em transporte público e com isso você tem que ter um transporte público de qualidade. E quando a gente fala em transporte público de qualidade, um dos principais sistemas é o ar-condicionado. Isso a gente tem feito pesquisa de opinião do usuário. O principal item que ele cita no conforto, quando ele pega um ônibus, é o ar-condicionado. Então, a gente acredita muito que os ônibus, as cidades vão ter ônibus com ar-condicionado cada vez mais. Até uma tendência de proporcionar uma melhor qualidade para o usuário, com aquele objetivo principal de tirar o usuário do transporte individual e trazer ele para o transporte público, melhorando a qualidade de vida nas cidades. Esse seria o objetivo, a tendência do mercado. A gente está olhando isso, acho que no futuro o mix das empresas de ar-condicionado vai ser esse. O transporte urbano ser mais importante do que o transporte rodoviário. Tá ok, Heraldo, a gente agradece bastante a sua participação aqui no canal do ônibus.